Bom dia, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Galera, estamos aqui para mais uma aula online. Hoje, aula 2, referente aí ao capítulo 5 que nós estamos analisando, só conferindo para a gente não se perder. Capítulo 5, tá? Do seu livro. Capítulo, né, que trata, né, principalmente aí dos movimentos relacionados aí ao renascimento comercial e urbano durante a Baixa Idade Média. E agora nós vamos fazer uma aula de resolução de exercícios. Gostaria que para isso você me acompanhasse, né, com o seu livro, a partir da página 93, os exercícios de 1 a 4, galera. Bom, eu selecionei para vocês aqui os exercícios que eu considero aqui mais importantes para a gente estar resolvendo neste momento. E não se esqueça que ao final desta aula está marcada a tarefa de casa. E você, cara aluno, precisa fazer todas essas tarefas, porque isso será contabilizado como nota. Então não se esqueça de fazer as tarefas e acrescentar lá no Classroom, justamente para que a gente possa fazer o controle desse material. Belezinha? Galera, é o seguinte, então vamos lá. Gostaria então que você pegasse o exercício número 1 da página 93. Qual a relevância das cruzadas para o renascimento comercial? Antes de nós entrarmos nessa questão, só quero situar vocês de uma coisa. Nós estamos analisando a partir de agora a Baixa Idade Média, estamos analisando as transformações desse período aí a partir do século X e vimos que dentre as principais transformações dessa fase se encontra aí o renascimento da atividade comercial e das atividades também ligadas ao meio urbano e da própria cidade. Então veja bem, é um período em que a gente fala aí de reavivamento da atividade comercial. E aí nós analisamos alguns fatores que teriam contribuído para isso. Por exemplo, o próprio crescimento demográfico, surgimento de novas técnicas produtivas, né, ampliação, né, da produção de mercadorias, o movimento das cruzadas, né, o processo de êxodo rural, galera agora migrando em direção às cidades. Então tudo isso contribuiu para esse duplo fenômeno que nós já analisamos nas últimas aulas. Então vamos lá para a questão número 1. Qual a relevância das cruzadas para o renascimento da atividade comercial? Olha só, no capítulo 4 nós abordamos exatamente o acontecimento das cruzadas. Então nós vimos aí que as cruzadas, né, foram movimentos aí voltados, né, com o objetivo básico, né, de reconquista da Terra Santa, Jerusalém, e que tinha alguns objetivos secundários. Dentre esses objetivos nós identificamos alguns, por exemplo, subjugar o Império Bizantino à autoridade de Roma, uma vez que essa autoridade, essa unidade foi quebrada com o cisma, né, do Oriente, né, vindo a fortalecer a autoridade do imperador, mas uma outra consequência importante, né, um outro objetivo também, e também consequência das cruzadas, foi exatamente o reavivamento da atividade comercial por antigas rotas que eram bastante utilizadas pelos europeus no mundo antigo, mas que acabaram sendo esquecidas durante a Alta Idade Média, que é exatamente as rotas que utilizavam tanto o mar Mediterrâneo quanto as rotas terrestres pelo próprio continente. Veja bem, quando você estudou o ano passado, né, com o professor Xandão, né, o Império Romano, você percebeu que Roma conseguiu traçar um grande controle, um grande domínio da atividade comercial, utilizando o mar Mediterrâneo e também as vias terrestres. Esse comércio incluía não só, né, a zona, né, de território europeu, como também regiões do Oriente, na Ásia, né, na antiga Ásia Menor, bem como as regiões ao norte do continente africano também, bem como as ilhas também do mar Mediterrâneo. Então toda essa área era uma área de domínio comercial dos romanos, mas que acabou sendo esquecida durante o período da Alta Idade Média. E aí nós vimos que nessa fase é um período bastante complicado devido às invasões bárbaras, um período de violência que acaba levando a uma ruralização. Então, durante a Alta Idade Média, a população migra para o campo, ela sai da cidade, migra para o campo em busca de proteção, alimentação, moradia fornecida por um nobre, por um senhor feudal, e automaticamente as cidades perdem a sua importância nessa fase. Se a cidade perde a importância, as atividades também econômicas ligadas à cidade tendem a perder importância, exemplo da atividade comercial. Por isso nós vimos que a partir de agora a situação é outra na Baixa Idade Média. Então você percebe que agora o fenômeno é o inverso. Então as cruzadas, elas buscam, de certa forma, elas têm como consequência, de certa forma, o reavivar desse comércio via mar Mediterrâneo. Então ela contribui, né, justamente para que esses comerciantes, para que se abrisse novas rotas comerciais a esses comerciantes, ampliando, portanto, aí as possibilidades de comércio entre o Ocidente europeu e o Oriente. Lembrando que o Oriente mantinha um comércio bastante ativo, né? Você tinha cidades aí que ainda tinham,
né, um grande fluxo populacional e, consequentemente, comercial, a exemplo da própria Constantinopla. Ok, galera? Então, vamos lá. Então, você pode considerar isso para a resposta da questão 1. Questão 2. Explique a importância das rotas de comércio para as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média. Galera, olha só. Quando a gente fala em mudança dessas rotas de comércio para, né, a importância das rotas de comércio para as mudanças ocorridas na Baixa Idade Média, a gente tem que lembrar que o renascimento comercial permitiu, então, né, o surgimento de novas ou o ressurgimento de rotas antigas ou o surgimento de novas rotas comerciais. E isso está vinculado também às cruzadas. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês agora, acompanhem comigo, um mapa para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, olha só, esse mapa aqui, um mapinha bem resumido, mas que traz informações que a gente precisa. Primeira cruzada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava cruzada. Percebam as rotas, olha só. Você tem rotas que ligavam desde as cidades italianas, Gênova e Veneza, que vão dominar inclusive a principal rota comercial a partir de agora, na Baixa Idade Média, utilizando então o mar Mediterrâneo. Então, veja bem. Então, nós temos aqui as rotas marítimas, temos aqui também as rotas terrestres. Veja, aquelas cidades que estavam também mais ao norte da Europa, formando o que a gente chama de Liga Hanseática, também irão buscar desenvolver essas rotas em direção ao Oriente. Então, olha só. Então, aqui a gente tem um quadro, né, um resumo, né, de como que essas rotas irão se reavivar a partir de agora. Então, perceba, isso aqui é um ótimo exemplo nesse mapa para a gente poder verificar essas mudanças aí comerciais, tá bom? Então, veja isso. Então, nessas rotas comerciais, em resumo, para a questão número 2, elas contribuem, então, para as mudanças significativas na Baixa Idade Média, porque ela leva automaticamente ao reavivamento da atividade comercial, beleza? Questão 3. Qual é a relação entre o crescimento das cidades e o surgimento de um novo grupo social na Baixa Idade Média? Galera, nas últimas aulas também nós trabalhamos isso, tá? Se não me engano, no vídeo 2 da aula 1, nós abordamos exatamente essa questão relacionada ao surgimento dos burgos. Então, olha só, os burgos, né, que são aquelas antigas cidades, fortalezas, né, elas surgem nessa fase com o objetivo principalmente de proteger a atividade comercial. E aquelas pessoas que muitas vezes viviam, né, dentro das muralhas desse burgo serão chamados de burgueses. E muitos desses burgueses dedicavam-se à atividade comercial, né, tanto atividade comercial local quanto atividade comercial regional. É exemplo das grandes feiras medievais. Então, veja bem, é uma relação intrínseca, porque quando eu falo em renascimento das cidades, eu estou falando em reavivamento da atividade comercial. Quando eu digo em reavivamento da atividade comercial, eu também estou falando do surgimento de um novo grupo social, que é a burguesia, tá? Então, as cidades, elas crescem e levam a atividade comercial. E aonde surgia-se a atividade comercial, exemplo das feiras medievais, surgiam também núcleos urbanos. Então, esse é um duplo fenômeno em que uma coisa acaba levando também a outra. Então, isso não pode ser desconsiderado. E aí, a título, né, de informação, eu gostaria de mostrar uma outra imagem para vocês dos antigos burgos medievais, aproveitando para a gente analisar uma questão. Olha só, essa é uma imagem, né, de um burgo, né, medieval. Perceba algo interessante. Veja que no interior nós temos aqui, né, um castelo, né, muitas vezes o burgo, você já sabe, ele surge nas terras de um senhor feudal. Esses núcleos urbanos surgiam dentro desse feudo. Então, não raras vezes eles surgiam até mesmo próximos, né, intrincados aí ao próprio castelo medieval. Nesse exemplo aqui nós temos, olha só, você tem aqui uma parte, né, o castelo, você tem ao mesmo tempo aqui a cidade, né, surgindo em volta desse castelo, muitas casas. Perceba que não há uma organização urbana clara. Por exemplo, você não tem, né, uma divisão com ruas, né, pavimentadas, né, você não tinha muitas vezes um sistema de coleta de lixo, né, o saneamento era precário nessas cidades. Então, veja bem, é meio que desorganizado, um núcleo urbano aparentemente desorganizado, casas muito próximas, amontoadas umas às outras, mas veja a característica predominante para a definição de burgo. Observe que ela é cercada, é uma cidade cercada por muralhas. Veja só,
E observe algo mais interessante, veja que existe uma outra muralha aqui por fora. Perceba. Por quê? Era comum que quando o burgo fosse crescendo, você tivesse novos anéis surgindo, porque a comunidade crescia, precisava ter novas casas, então a população ia construindo, né, muitas vezes além das fronteiras daquele muro, daquela muralha original do burgo, mas aquelas novas casas precisavam também de nova proteção. Então era comum que o burgo tivesse vários anéis de muralhas. Perceba, esse aqui nós estamos falando aí de 2 anéis de muralha, mas tem burgos medievais que possuíam vários anéis de muralha. Então a gente percebe que é uma forma de proteção também, ok? Então olha só, voltando aqui, né, para nossa atividade, questão 4 então, tá? Questão 4, uma questão objetiva, né? Você vai marcar aí a questão, né, correta. Então vamos analisar. Nos séculos finais da Baixa Idade Média Europeia, a economia de subsistência e de trocas naturais tendia a ser suplantada pela economia monetária. A influência das cidades passou a prevalecer sobre os campos, e a dinâmica do comércio levou à mudança e à ruptura das corporações de ofício medievais. Então vamos lá. Analisando as transformações citadas, conclui-se corretamente que elas. Então perceba o comando da questão. Você vai marcar a questão correta. Então vamos começar a analisar. Letra A. Evidenciaram, né? Então vamos lá. Evidenciaram, né? Então essas transformações evidenciaram o surgimento da nova camada social burguesa e a crise do sistema feudal. Essa questão já de cara, galera, é a questão verdadeira. Primeiro, porque de fato a burguesia ela surge apenas na Baixa Idade Média, portanto nesses anos finais, nos momentos finais, no período final da Idade Média, e algo importante também, liga-se à crise do sistema, porque como nós analisamos nas últimas aulas, o sistema feudal possui algumas características específicas. Dentre essas características, um processo de ruralização, população concentrada no campo, firmando aquelas relações ali feudo-vassálicas entre suzeranos e vassalos, senhores feudais e servos. A partir de agora, na Baixa Idade Média, perceba, essas relações elas estão em transformações e até mesmo caminhando para um desaparecimento. Então, nós estamos falando de transformações profundas, né? Então, é fato que o sistema feudal entra em crise. Começam a surgir novos elementos políticos, econômicos, sociais, que evidenciam que o feudalismo medieval caminha para uma transformação que vai levar, né, à emergência do capitalismo um pouco mais adiante, nós iremos ver isso, tá? Letra B. Então, sabendo que essa é verdadeira, nos resta agora analisar por que as outras são falsas. Então, vamos lá. Então, essas transformações fortaleceram a Igreja Católica, que incentivava a prática comercial no período medieval. Falso, porque a Igreja Católica ela não incentivava a prática comercial no período medieval. Pelo contrário, a Igreja limitava essas práticas. E por que ela limitava? Porque o dinheiro, muitas vezes, estava vinculado, principalmente na concepção de lucro burguês, ele estava vinculado à ideia de pecado. Por quê? Porque quando o pensamento medieval era nessa linha que eu vou explicar agora. Quando você, por exemplo, vendia uma mercadoria cobrando um preço além do que incluía o valor do trabalho embutido, o valor da matéria-prima, e existia o que a gente chama de lucro dentro dessa venda dessa mercadoria, considerava a igreja que você estava agindo na forma de um usurário. O que seria usurário? É aquele que pratica a usura. E o que é a usura na visão da igreja, nesse sentido? Seria aquela ideia do empréstimo a juros, o que automaticamente estaria ligado à concepção de venda do tempo. Então, veja bem, vou te dar um exemplo mais claro para você entender. Imagine a atividade de agiotagem hoje. É aquela atividade que aquela pessoa empresta, por exemplo, eu te empresto R$100 e você vai ter que me pagar isso daqui um mês, por exemplo, com juros embutidos. Vamos supor que eu cobro um juro exorbitante aí, que seja de 100%. Daqui um mês você teria que me pagar, portanto, R$200. Veja bem, quando eu lhe emprestei R$100, eu não lhe emprestei 200, mas você irá me pagar 200 porque o outro R$100 é de juros. A igreja considera que você ganhou esse juros sem trabalhar.
Se você ganhou este dinheiro sem trabalhar, ela considera que você comercializou o tempo. Ou seja, eu vendi o tempo, eu usurpei o tempo de vida de alguém para ganhar aquela vantagem econômica. Então, estou cometendo pecado mortal. Então, veja bem, o dinheiro pela igreja não era bem visto, porque geralmente ele estava vinculado à concepção de lucro, seja na atividade do usurário, que, por exemplo, emprestava o dinheiro a lucro, seja na própria concepção do comerciante, que vendia a mercadoria esperando lucrar, desconsiderando, né, não considerando no preço da mercadoria apenas aquele valor investido para comprar matéria-prima, o tempo que você gastou para produzir a mercadoria, porque isso precisa ser contabilizado, mas quando você também inseria o lucro aí sobre o valor dessa mercadoria. Então a igreja, na verdade, ela critica a atividade comercial e principalmente o lucro advindo dela. Então por isso ela não contribui, ela não incentiva, então essa questão, a letra B, é falsa. Letra C. Então, as transformações prejudicaram a burguesia comercial e favoreceram os proprietários de terras feudais. Falsa, questão falsa. Primeiro, porque as transformações do renascimento comercial e urbano, como o próprio nome já diz, né, privilegiam a burguesia, porque a burguesia surge desse contexto. Os burgueses geralmente se dedicavam a várias atividades econômicas ligadas ao meio urbano. Por exemplo, o próprio comércio, o artesanato, né? Enfim. Então, tudo isso eram atividades que geravam receita. Então, veja bem, a burguesia favorecida não os senhores feudais, não os nobres, porque os nobres estavam mais ligados a uma atividade agrária, mais ligados a um processo produtivo do campo, né? De produção agrária voltada para a subsistência, numa concepção de autossuficiência agrária. Então, essa questão, ela é falsa, porque quem vincula-se à atividade comercial, a essas novas transformações, é a burguesia e não a nobreza, ok? Letra D. Então, essas transformações demonstraram a força do sistema feudal e dos mecanismos de subsistência no campo. Falso. Na verdade, essas transformações, elas quebram todas, elas destroem, elas partem para destruir todas essas concepções. Primeiro, demonstra uma fraqueza do sistema feudal, justamente porque a partir de agora nós não falamos mais em uma vida que está se centrando no campo. Perceba a mudança da importância agora. Antes o campo na Alta Idade Média era sinônimo de maior importância. A partir de agora as cidades vão se tornar protagonistas. Então essa questão, ela é falsa, porque não enfraquece, ela não fortalece, né, esses mecanismos de produção, de subsistência no campo. Pelo contrário, fortalecem, né, o renascimento da atividade comercial ligada a uma produção urbana, nos núcleos urbanos. E letra E, por fim, enfraquecem, então essas transformações enfraqueceram os reis absolutistas que dominaram a Europa durante o período medieval. Pessoal, extremamente falsa, porque na verdade nós vamos estudar a partir de agora o absolutismo, ele é um fenômeno da Idade Moderna e não do período medieval. Então já começa a ser falsa por aí. Nós vamos aprender que esses reis absolutistas, né, eu não vou adiantar muito porque nós vamos falar sobre isso nos próximos capítulos, mas são reis com poderes políticos centralizados, completamente diferente da figura do rei medieval, que possuía um poder político descentralizado. E você já sabe que isso acontecia em razão do próprio fortalecimento dos senhores feudais. Então é o inverso. Durante a Idade Média, o poder político ele é descentralizado na figura do rei. Ele não é centralizado na figura do rei. Então veja bem, essa questão é falsa, porque esses reis com poderes absolutos surgem apenas na Idade Moderna e não agora durante o período medieval. Bom, meninos, então olha só, nós paramos por aqui na nossa correção e para casa, né, já deixo para vocês aí os exercícios 5, 6 e 7, tá aí no final da nossa aula, você tá acompanhando agora, página 93 e 94. Então, por gentileza, tentem resolver esses exercícios, coloquem no aplicativo, no Classroom, porque eles irão valer nota e nós vamos dar visto. Beleza, galera? Um grande beijo para vocês, meus lindos, meus fofos, e façam, tá? Concluam a tarefa e estudem bastante, tá bom? Grande beijo, abraço, até mais.